paz, queridos. Vamos colocar de pé. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Deus, porque importa é nós adorarmos o Teu nome. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Pai, nós viemos até este lugar porque nós queremos levantar um altar de adoração. Pai, nós viemos até este lugar porque nós cremos que o Senhor habita no meio dos louvores, na Tua casa, na congregação, no juntamento dos santos. Pai, nós cremos naquilo que o Senhor quer liberar sobre cada vida, sobre cada coração. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado por cada ministério, Senhor. Obrigado por cada família. Obrigado por cada marido, esposa, filhos. Pai, nós queremos nos rasgar nessa noite, de verdade, para que aquilo que o Senhor tem para nós, para que aquilo que o Senhor quer falar conosco, para que aquilo que o Senhor quer mover entre nós, para aquilo que o Senhor quer fazer na Tua igreja, por aquilo que o Senhor quer fazer em Nova Mutum, por aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas famílias, Pai, que o Senhor nos ache, que o Senhor ache corações, Pai, que o Senhor ache pessoas que realmente estão abertas, que realmente estão escancaradas, que realmente estão transparentes. Pai, nosso coração quer atrair o Seu. Pai, o nosso coração quer atrair o Seu, Deus. Pai, não tem outro motivo se não for, Pai, o Senhor aqui no nosso meio. Pai, não tem outro porquê se não for a Sua presença em nós. Pai, não tem outro porquê se não for o Teu agir sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui porque nós cremos, ó Pai. Queremos Te adorar, queremos Te exaltar. Salmo de número 91, versículo 15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou ler de novo, estou lendo Salmo 91, a partir do verso 15. É Deus falando para mim e para você. Ele está dizendo que quando eu e você, nós invocarmos, quando a igreja, quando a IAMI invocar ao Senhor, Ele vai responder. Que na nossa angústia, que nas nossas dificuldades, que o nosso Pai, Ele vai estar ali conosco, que o nosso Pai vai nos livrar e que o nosso Pai vai nos glorificar, que o nosso Pai vai saciar com longevidade e muito melhor, vai mostrar para cada um de nós a sua salvação. Pai, eu creio, Deus, eu creio que é um tempo de realmente o Senhor responder tantas perguntas. Eu creio que é um tempo de o Senhor falar em tantos ouvidos. É um tempo de o Senhor se mostrar em tantos olhos. É um tempo de o Senhor entrar em tantos corações. É um tempo de o Senhor gerar algo que talvez ainda nós nunca vivemos, experimentamos. Como eu creio, Senhor, que possamos estar sensíveis, a tudo aquilo que o Senhor quer e tem para nós, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, queridos.
meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? Só tu, Jesus. Só tu és o Rei da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ei, quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Jesus, só tu és Senhor, o meu amado Jesus. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, meu amado, meu preferido. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, o meu amado, meu preferido. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, o meu amado, meu preferido. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Senhor, o meu amado, meu preferido, meu preferido, meu preferido. Eu sou para sempre, para sempre, para sempre te louvaremos, Senhor, para sempre te adoraremos, ó Pai, pois só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Só tu és. Eu abro meu coração, Senhor. Eu abro meu coração, Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Somente para ti, Senhor, abrimos o nosso coração, ó Pai. Somente para ti, ó Deus. Deus provedor, tu és tudo, Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, eu creio em ti, Senhor. não me queima, as águas não vou afundar, pois
remissão no teu sangue derramado naquela cruz, ó Pai. Nessa noite, ó Deus, queremos rasgar o nosso coração diante de Ti, Deus. Oh Senhor, encontra, Deus, um coração quebrantado, Deus. Encontra em nós, Senhor, um coração sedento pelo Teu amor, ó Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
teu nome, ó Pai. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado o teu santo nome. Que seu nome seja glorificado pelos séculos dos séculos, ó Pai. Porque não há outro como tu, Senhor. Nunca haverá um Deus como tu, ó Pai. Um Deus amoroso, um Pai bondoso. Oh, Espírito Santo, eu te amo, Pai. Eu te amo, Espírito Santo. Te amo, te amo, te amo. Declaramos o nosso amor por ti nessa noite, Senhor. Porque tu és aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Incomparável, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor. Santo, 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 Obrigado por mais essa oportunidade, Deus, de estar na sua casa em comunhão, Deus, de poder te sentir assim tão pertinho, Pai. Aumenta, Senhor, em nós a nossa sede, ó Pai, a nossa fome por Ti, Deus. Aumenta, Senhor, em nossos corações a vontade de querer estar cada dia mais perto de Ti, Deus. O desejo de Te buscar, desejo de ter um momento a sós contigo, Deus. Oh Deus, abençoa nossa vida, Pai, nessa noite. Te peço que o Senhor abra nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, receber com entendimento a Tua palavra, Deus, em nossas vidas. Que toda palavra proferida nessa noite, ó Deus, toque nossos corações, que toque a nossa alma, que sejamos, ó Deus, prontos para ouvir e receber o que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor. Santo é o teu nome, Santo. Sinta-se à vontade para trazer seus dízimos, suas ofertas.
As crianças com a Prof. Ju. Pastor Lucas, por favor. Estende sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado porque o Senhor reina neste lugar, que o Senhor é o único Deus. E o desejo é que realmente essa igreja possa experimentar sempre permanecer no Santo dos Santos, Senhor. Que essa música seja uma verdade, ó Pai. Que nós sabemos, se nós estivermos lá em outro lugar, nós não vamos querer estar, Pai. Abençoa a vida do pastor Lucas, que tudo aquilo que o Senhor já ministrou com ele, Pai, que isso possa ser a verdade, a palavra, não uma palavra, mas a palavra que o Senhor tem preparado para essa quinta-feira, para esse dia, para essas pessoas, para aqueles que estão conectados conosco. E que essa palavra seja rema, seja verdade, seja vida em nós, Pai. Abençoamos a vida dele em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, queridos. A paz. Amém? Glória a Deus pela sua vida, que você está nesse ambiente de homenagem ao nosso Deus. Amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma ministração que fez muita diferença na minha vida, uma ministração que me fez entender e enxergar um ambiente de uma outra forma. Mais do que isso, de criar ambientes favoráveis para Deus. E eu creio que esse é um tempo muito oportuno para nós falarmos a respeito de honra. Esse é o tema dessa noite. Isso era o que eu queria trazer para vocês. E antes de começar, eu queria dar os créditos, àqueles que me influenciaram muito, que me fizeram aprender demais a respeito desse tema. São dois ministros de Deus de primeiríssima linha, em quem eu me espelho e aprendo demais. São pessoas que eu tenho como referência na minha vida: Pastor Murilo e Pastor Léo. Ambos ministraram esse tema de uma forma absolutamente preciosa. Pastor Murilo levou mais tempo, ele fez praticamente uma sequência desse estudo aqui nessa casa. Se você perdeu, você perdeu, Eu, graças a Deus, não perdi, guardei para mim, mudou a minha vida. E isso foi mais uma vez ensinado pelo pastor Léo em novembro, em Barretos, lá na sede, quando nós tivemos uma reunião do presbitério, e eu tive o privilégio de estar lá. E são palavras que são realmente importantes, maravilhosas, e fazem diferença na nossa vida, e em especial nesse momento que nós vivemos, tá bom? Então, eu queria muito que você abrisse seu coração para entender a preciosidade desse ensinamento. E algo que me fez lembrar desse momento e me trazer essa palavra para hoje foi um videozinho que alguém compartilhou comigo, e era um videozinho a respeito de honra. Nesse vídeo, o ator do Homem de Ferro, hoje talvez o ator mais bem pago da nossa atualidade, um cara famosíssimo, eu imagino que todos aqui saibam quem é. Ele veio num palco, e daí ele começou a lembrar o momento. Para quem não sabe, ele
ele tem um passado, ele tem uma história de superação maravilhosa. Ele era praticamente um delinquente, drogado, abandonado às ruas pela família e por todos. Ele realmente estava no fundo do poço. E daí, quando ele pegou o microfone, ele lembrou dessa fase difícil da vida dele, e que em algum momento, lá no fundo do poço, a pessoa que ele trouxe para fazer uma homenagem, que era o Mel Gibson, ele disse assim, ó, fizeram um filme, mas não era para mim o filme estava endereçado para ele ser o protagonista. Mas ao invés dele assumir o protagonismo do filme, ele encontrou um moribundo e colocou eu para que fosse o protagonista daquele filme, e que eu me reerguesse com aquilo, que eu usasse aquela oportunidade para reestruturar minha vida. E assim aconteceu. Ele reestruturou a vida dele, ele se transformou num fenômeno mundial, e ele queria com muita força agradecer o Mel Gibson por isso, e o Mel Gibson orientou ele para que passasse adiante aquilo que foi feito por ele. E daí, logo na sequência, eu vi mais uma homenagem maravilhosa do Pantera Negra. É outro ator que faleceu recentemente, mas antes de falecer, ele brilhou nas telas com o filme Pantera Negra. Pantera Negra foi um divisor de águas na vida dele. E ele, da mesma forma, num palco, ele fez um trocadilho de palavras em inglês que rimavam. E nesse trocadilho, ele ia homenageando o inventor, o motivador do Pantera Negra. E ele termina esse trocadilho dizendo que sem Denzel Washington não existiria Pantera Negra. Em ambos os ambientes, você tinha um público quebrantado, emocionado. Não tinha um sequer que não estava emocionado com palavras tão bonitas, com atitudes que tanto um quanto o outro fizeram para ajudar alguém sem que ninguém estivesse vendo. Então aquilo trouxe um ambiente de honra naquele local, e tudo isso borbulhou no meu coração, porque daí eu já lembrei da ministração do pastor Murilo, e depois eu também lembrei da ministração do pastor Leonardo, e agora nós estamos vivendo num momento muito específico do Brasil, do mundo, em que é necessário nós trazermos um ambiente de honra para que as coisas aconteçam na nossa vida, no nosso país. Amém? Então gostaria muito que você ficasse atento, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Joel 2:28, um versículo que nós temos falado tanto e tanto, para você entender o porquê que esse é o momento para nós falarmos de honra. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu vou repetir essa palavra: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então repare que Joel não está falando do tempo dele. Joel foi um profeta que viveu no Velho Testamento. Então ele começa o versículo assim, ó, e acontecerá depois, não é agora, não era no tempo dele. E depois ele fala esse monte de coisa maravilhosa que nós temos repetido constantemente, você é a prova disso. Os últimos meses a gente tem falado muito dessa profecia, e daí ele termina e fala que derramarei o meu espírito naqueles dias. Que dias são esses? São esses de agora, esses que nós estamos vivendo hoje. E eu quero te dar outro texto que fala a mesma coisa, Atos 2:17, por favor. Até, e acontecerá nos últimos dias, Atos 2:17,
diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Está na NTLH, né? Amém. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. E ele repete as mesmas palavras de Joel. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Amém. Atos, queridos, já está no Novo Testamento, amém? É outra época diferente de Joel, depois de Jesus. E daí eles enfatizam aqui, ó, que acontecerá nos últimos dias. Então também não era na época dos discípulos, não era na época dos apóstolos, da primeira igreja, era nos últimos dias. É justamente onde nós estamos. Então tanto Joel quanto Atos, eles falam que muitas coisas aconteceriam maravilhosas nesses dias que vivemos. Ah, pastor, mas como é que você sabe que é nesses dias que nós estamos vivendo? Por causa do estudo de escatologia. Se você não tem vindo na escola dominical, você perdeu. Nós te demos inúmeros fatos para explicar, para provar que nós somos, se não for a última, é a penúltima. Mas eu, do fundo do meu coração, creio que nós somos a última geração. Todos os fatos apontados na Bíblia apontam para o nosso tempo. Então nós estamos assim, ó, na beiradinha de viver grandes coisas em Deus. Nós estamos assim muito próximos de experimentar coisas maravilhosas do que Deus tem para nós, especialmente no Brasil. Ah, pastor Lucas, porque o Brasil é melhor? Não, porque o Brasil plantou sementes muito importantes lá atrás, que você já deve ter entendido isso nos cultos desta casa. Lá atrás o Brasil plantou sementes maravilhosas que agradou a Deus, fez com que se cumprisse algumas promessas, e por isso o Brasil é um país especial. Por isso existe uma unanimidade entre os profetas do mundo. Todos reconhecem que o avivamento vem do Brasil. Todos reconhecem que grandes coisas vão acontecer a partir desse local. Então, não é um brasileiro falando do Brasil, são inúmeros profetas de fora reconhecendo que existe uma unção especial sobre o Brasil que está por ser derramada. E eu tenho certeza que nós vamos experimentar grandes coisas ainda na nossa geração. Amém? Amém. Acontece que existem alguns fatores que retardam os planos de Deus para nós. E a minha oração é para que a gente entenda as estações, entenda o tempo que a gente vive. Para quê? Para trazer a realidade de Deus, para abreviar o tempo, para nós vivermos os milagres e acontecer as coisas na nossa vida. Então é muito importante a gente entender o que interfere, o que atrapalha esse derramar do Espírito, que foi falado por Joel, que foi falado muitas vezes na Bíblia. Porque eu quero viver isso e nós vamos viver isso, mas precisamos abreviar esse tempo. Amém? Então, é aí que eu quero entrar com essa questão de honra, porque ela está diretamente relacionada com o derramar de Deus sobre nossas vidas. Ah, pastor Lucas, é só honra? É claro que não é só honra, né? A começar pelo pecado. Jamais viveremos um ambiente de milagres, de profecias, onde a gente vai orar e as coisas vão acontecer, e os nossos jovens terão visões, e os nossos filhos profetizarão, se tiver pecado no nosso meio. Se nós formos uma igreja suja, se nós formos uma igreja que não tem santidade, se nós não buscarmos santidade, nós jamais veremos a glória de Deus. Então não adianta a gente ter uma vida que a gente louva aqui e lá fora a gente faz outras coisas que não agradam a Deus.
Então eu quero partir do princípio que nós somos uma igreja saudável, arrependida, que busca Deus e busca santidade. Ah, glória a Deus que você falou amém. Então, partindo do princípio que nós já vencemos esse passo, eu quero te lembrar que nós somos uma minoria. A grande esmagadora maioria da nossa nação não é arrependida, não busca santidade, não é uma noiva com vestes brancas. Então a regra é uma população imunda, uma comunidade corrompida. E é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Nós muitas vezes oramos por livramento. Eu entendi isso, enquanto deveríamos orar por arrependimento. A regra do Brasil é um povo corrompido, mas existe sim uma exceção. Existe sim aqueles que estão aos pés de Jesus. Existe aqueles que entenderam que é necessário buscar por santidade e se afastar do pecado. E eu quero, mais uma vez repito, partir do princípio que você já entendeu isso, que você faz parte dessa exceção, desse grupo de pessoas que tem o entendimento que só Jesus salva, que Ele é o único caminho e que não existe outra forma a não ser através de Deus. Amém? Posto isso, que nós buscamos, que nós passamos essa fase, de nos afastarmos do pecado e buscarmos a santidade, nós precisamos buscar outras formas de atrair o Espírito, de abreviar o tempo para que o derramar venha sobre as nossas vidas. E é aí que eu entro com esse ambiente de honra, porque o ambiente de honra, ele traz milagres, e eu quero te provar isso na Bíblia. Amém? Por favor, Mateus 4:23. Esse é apenas um dos inúmeros textos que Jesus pintava e bordava, fazia tudo que você imaginar. Percorria Jesus em toda a Galileia. Galileia era uma região, tá bom? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Só aí tá bom. Querido, deixa eu te explicar. Onde Jesus ia, Ele curava todo mundo. Ele fazia um estrago no lugar. Era por isso que Ele ficou famoso, diz a Bíblia. A Bíblia diz que a fama de Jesus percorria, porque Ele operava sinais e maravilhas aonde quer que Ele fosse. Então a Bíblia tem algumas dezenas de relatos de milagres, mas foram os que couberam no texto, porque onde Ele ia, Ele curava. Era muita gente. É por isso que Ele arrastava multidões por onde Ele passava. Amém? Você sabe disso, amém? Eu não preciso ficar me delongando em te provar que Jesus era o cara, que Ele curava todo mundo. Agora eu quero que você abra em outro texto, por favor. Marcos 6:1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, a sua própria terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E versículo 5, querido. Não pôde
fazer ali nenhum milagre. Até aí tá bom. Misericórdia. Jesus, o Deus Jesus, sabe aquele cara onipotente, onisciente, onipresente, aquele criador dos céus e da terra, criador do universo, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, que sabe quantos dias você viveu e que te formou e que sabe de toda a sua vida antes de você nascer? Pois é, esse cara, nessa ocasião, ele não pôde. A Bíblia não está falando que ele não quis, ele não pôde. Uai, pastor Lucas, mas tem alguma coisa errada aí, porque, poxa, ele não é onipotente. Onipotente não é a pessoa que pode fazer todas as coisas, então por que Jesus não pôde fazer? E a resposta é muito simples, porque Deus zela pela sua palavra. Então Ele não vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. É por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, é por isso que a Bíblia é tão coerente. Jesus jamais iria contra a sua própria regra. E você quer ver o que é a regra dele? Por favor, 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. A parte B. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Você entende que a Bíblia é coesa? Aos que honram Jesus, Ele também honrou. Mas aos que o desprezam, serão desmerecidos. Então o povo da sua cidade, da sua terra, da sua casa, eles desonraram Jesus. Eles não trouxeram o mesmo ambiente de honra que Jesus tinha na Galileia, que Jesus tinha em Jerusalém. Quando Jesus chegou em Jerusalém para entrar na cidade, o povo fazia festa, gritava hosana nas alturas e colocava ramos para ele caminhar por cima. Era a maior honra possível e imaginável, porque eles sabiam que estava ali o Cristo. Então ali, Jesus tinha um ambiente de honra, e o ambiente de honra traz milagres para a sua vida. Agora, o ambiente de desonra, ele faz com que você não mereça o favor de Cristo. Misericórdia. Então é Bíblia, queridos. Agora, qual que é o grande problema para nós vivermos o derramar do Espírito de Deus? O problema é que nós nascemos e crescemos no Brasil, e nós aprendemos uma cultura de desonra. A nossa cultura é para desonrar as pessoas e não o contrário. Nós somos fruto do meio em que vivemos, e nós aprendemos a ser assim desde criança. Então muitas vezes nós não vivemos algo que Deus tem para nós, porque a gente não sabe honrar e valorizar as pessoas ao nosso lado. Por favor, abra para mim Romanos 13:7. Pagai. Olha o termo que a Bíblia usa. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito. E a quem honra, honra. Ela não está falando, a Bíblia, para você prestar honra, para você gerar honra. Ela está falando para você pagar honra. Você entende como é diferente? Não é para você oferecer honra para alguém, é para você pagar. Pagar, a gente só paga quem a gente deve. Deixa eu te falar,
você deve honra a Deus, a seus pais, a seus amigos, a seus funcionários, a seu pastor, as pessoas que te ensinam alguma coisa, e tudo isso está na Bíblia. Quando você não paga alguém, você é caloteiro. Honra, você não oferece, você não presta, você paga a honra. Então honrar as pessoas é um dever nosso, e isso gera um ambiente que agrada a Deus. Amém? Você está comigo? Então lembre de uma coisa, no Brasil, você aprendeu pela nossa cultura, que quem honra o patrão é puxa-saco. Puxa-saco é um termo criado no inferno por Satanás. Pensa num termo que Satanás conseguiu criar para tirar o brasileiro de um ambiente de honra. Sabe por quê? Porque se alguém entrega um presente para o pastor Murilo, tem gente que olha e fala assim: ah lá, Jezabel está querendo ser promovida presbítera, está lá puxando o saco do pastor. É isso que a gente aprendeu desde criança, é isso que a gente aprendeu na empresa. Ah não, eu não sou igual aquele lá não, aquele lá fica puxando o saco do patrão. Não, ele está honrando o patrão de alguma forma, e você está com inveja. E você não entendeu. E daí ele vai viver um milagre e você não. Porque você não entendeu que você precisa honrar o seu patrão. E não é só o patrão. Você precisa honrar o seu funcionário. O seu funcionário não te respeita, ele não faz o que você pede, ele não é um com você. Sabe por quê? Porque você está colhendo a honra que você não plantou. Então, entenda que o ambiente de honra, ele é bíblico. E Jesus, ele veio para nos ensinar isso. Eu quero repetir, a Bíblia não fala que Jesus não quis fazer milagres, a Bíblia fala que ele não pôde. E ele não pôde porque ele não pode ir contra a palavra que ele mesmo estabeleceu. Amém? Você tá comigo? Quando Jesus chegou nesse ambiente de desonra, ele não pôde fazer milagres. Então eu quero colocar no teu coração que o ambiente de desonra é muito perigoso, porque as coisas não acontecem, a sua vida não evolui, você não vive a sua promessa, você não abre a chave das portas do céu para a sua vida. Por quê? Porque você não sabe honrar ninguém. Então a gente precisa aprender essa cultura de honra. A gente precisa começar pela nossa casa. Primeiro mandamento com promessa: honre o seu pai e a sua mãe, para que te vá bem, para que se prolongue os seus dias na terra. E você sabe onde que é o ambiente mais fácil da gente desonrar? É dentro da nossa casa. Porque você está acostumado com a sua mãe, está acostumado com o seu pai, com os seus irmãos, então você não os trata com a devida honra. Sabe, eu quero muito me esforçar para honrar tudo que eu puder, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, o meu pai, enquanto ele está vivo. No Brasil a gente tem mania de honrar depois que o cara morre. Depois que morreu não adianta levar flor, não adianta ficar com remorso, o tempo já foi, ele já foi para o céu, não adianta mais. Aproveite enquanto você tem tempo de abraçar o seu pai, de honrá-lo. Leve presentes, mande palavras que o enalteçam. Seu pai, seus irmãos, seus amigos, traga para a sua vida um ambiente de honra. Porque o lugar mais fácil de você quebrar esse princípio é dentro da sua própria casa. Quanto mais perto for a pessoa de você, mais fácil é você desonrá-lo. Às vezes você olha para a pastora Cris e fala: uau, né?
estou no culto dos jovens bombando, a pastora Cris é fera, e daí você honra ela de uma maneira inimaginável. Você até bate continência para a pastora Cris. Só que daí ela é gente boa, você começa a tomar um tereré com ela, você se aproxima dela, e daí você fica amigo, e daí você percebe que ela também tem defeito, e daí a proximidade traz liberdade, e depois a liberdade traz a falta de honra. Muitas vezes a gente confunde a liberdade que a gente tem com o nosso chefe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso pastor, e essa liberdade tira a honra que nós deveríamos dar a essa pessoa. E daí a Cris, que era sua mentora, que era a pessoa que você mais admirava como ministra de Deus, porque as palavras dela são top, daí agora você só faz chacota com a vida dela, agora você faz brincadeirinha sem graça, que colocam ela numa situação constrangedora em público. Instalou-se a desonra na sua vida. O ambiente de desonra é muito perigoso. Por favor, abra mais um texto. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Até aí tá bom. Vamos entender. Naquela época, existia o tabernáculo, existia sacrifícios. E daí Deus estava puxando a orelha dos seus, falando assim, ó, vocês não me honram. Sabe por que vocês não me honram? Porque na hora de sacrificar um animal, vocês trazem um animal cego, um animal coxo, um animal doente, um animal que já ia ser abatido porque estava doente, porque ele já não prestava. Então você aproveita dessa oferta que não presta, que não tem valor para você, e traz para o altar para sacrificar a Deus. Daí Deus pergunta, se você levar esse animal para pagamento de impostos para o governador, ele vai aceitar? Ele vai ficar feliz com você? Vamos trazer isso para a nossa realidade. A gente não precisa mais trazer animal para sacrificar, mas aquilo que você tem sacrificado ao Senhor, será que não é um animal doente? E o que a gente sacrifica ao Senhor? Tempo, oração, leitura bíblica, ofertas, dízimos. Tudo isso é o nosso sacrifício ao Senhor. Será que o teu animal não está doente? Ou será que você está trazendo o melhor animal que você tem no seu rebanho, conforme era a regra? Um animal perfeito. Você sabe o que significa isso? Significa a gente vir para a casa de Deus e honrar a Deus. Mas essa não é a nossa cultura. Pelo contrário, a gente desrespeita a Deus de inúmeras formas. Você quer ver como que a gente desrespeita a Deus? Com horário. Horário. Se você marca uma reunião com o seu chefe às 8 da manhã, você vai chegar lá às 8 da manhã. Ou você chega às 8:01. Eu jamais deixo alguém me esperar. Se eu combinar uma coisa com o João, que eu vou chegar às 5:30 da manhã, eu vou chegar às 5:30 da manhã. Porque se eu atrasar 10 minutos, ele vai ter que me esperar. E isso é um desrespeito com ele.
então eu não me atraso. Agora no Brasil as pessoas não dão muita bola para isso. As pessoas não são pontuais nos seus compromissos. E quando o compromisso é com Deus, daí piorou. Culto de domingo começa às 19. Às 19 tem 20 pessoas. Na primeira música já aumenta. Na segunda música a igreja está lotada. Isso é desrespeito. Isso é falta de compromisso. Desrespeito e falta de compromisso é falta de honra. Imagine que o presidente dos Estados Unidos estivesse aqui, na sua frente, conversando com você. Você ficaria mandando zap enquanto o presidente dos Estados Unidos estivesse na sua frente? Não, você não faria. Você não faria. Você colocaria o seu celular no bolso, no silencioso, e olharia para os olhos dessa pessoa importante que estaria na sua frente. E não precisa ser o presidente dos Estados Unidos, não. Pode ser o prefeito, pode ser o vereador, pode ser o chefe de uma empresa. Qualquer pessoa você daria o devido respeito e largaria o celular e prestaria atenção. Mas às vezes com Deus a gente não faz o mesmo. A gente não dá a devida honra a Deus. Quantas vezes não tem um ministro do Senhor orando nesse palco, nesse altar, e as pessoas estão caminhando por aí, conversando, um dando abraço no outro, cumprimentando porque chegou atrasado. Daí, além de chegar atrasado no meio da oração, ainda dá um tapinha nas costas e atrapalha o irmão que chegou na hora certa. É falta de respeito, é falta de honra a Deus. Eu não sei se você já viu a cultura americana. Haja o que houver, se começar a tocar o hino americano, todo cidadão americano vai parar o que está fazendo, vai virar para a bandeira e vai prestar uma homenagem de honra àquele país. No Brasil não é assim. No Brasil toca o hino nacional, tem um monte de gente tomando sorvete, chupando bala, mascando chiclete. Um desrespeito, uma desonra do tamanho do mundo. Assim como nós fazemos na oração. Então é uma cultura brasileira. A gente não sabe respeitar. A gente não sabe ser educado. Isso é desonra. Isso tira o seu milagre. Isso tira a sua bênção. Isso mostra para Deus que você não está nem aí com Ele. Chegar 15 minutos atrasado não vai fazer diferença. Eu só vou perder metade da música. Então a gente precisa entender a gravidade desse tema e dar honra a quem merece honra. Aliás, não é dar honra, né? É pagar honra. A gente precisa colocar o termo certo nas nossas palavras. Amém? Amém ou misericórdia? É forte, não é? Sabe a mulher do vaso de alabastro? Ela foi lá e quebrou nos pés de Jesus. E daí Jesus foi lá e falou assim, ó, por essa atitude de honra, ela será lembrada eternamente. E a gente fala disso até hoje. Agora imagina se vem uma mulher e quebra os vasos e derrama perfume nos pés do pastor Murilo. Você já sabe, né? Jezabel, olha lá, quer ser presbítera, tá puxando o saco do pastor. A gente não sabe conviver com honra. A gente acha que ela é puxa-saca. A gente deixou Satanás colocar isso na nossa cultura. E a gente precisa quebrar isso e tirar isso da nossa vida, amém? Porque Jesus veio para nos ensinar isso, querido. Madalena, Maria, quebrou os pés, quebrou o vaso aos pés de Jesus. Mas Jesus, o Deus encarnado,
Cara, é tremendo isso. Ele não usurpou a sua posição de Deus. Ao contrário, se fez homem, se humilhou e serviu. Você consegue imaginar? Você consegue entender a profundidade disso? Jesus, o Deus, Ele veio e Ele não quis sentar num trono de glória e se colocar acima de todos os povos como deveria ter feito, como Ele é. Não, Ele não sentou num trono, Ele não colocou uma coroa, Ele não se estabeleceu de joias como são todos os reis que você conhece. Não, Ele se fez homem, Ele não usurpou desse poder que Ele tinha, e ao contrário disso, Ele lavou os pés rachados do Pedrão. Pedrão não passava creminho no pé não tinha tênis, eles andavam descalços, e o meio de locomoção era a sola. Daí Jesus vai lá e lava o pé, fedorento, desse povo tudo. O Deus se colocando num papel desse. E no finalzinho do ministério dele, sabe por quê? Porque ele queria ensinar algo grandioso, que às vezes a gente tem dificuldade de entender. Jesus era diferente. Jesus veio para ensinar honra. Então, honremos as pessoas ao nosso redor. A gente precisa pagar honra para quem está do nosso lado. A Bíblia fala para você prestar honra para um monte de gente. Preste honra, sabe? Ah, pastor Lucas, mas a pastora Cris, eu honrava ela, agora eu não honro mais porque ela é muito falha. Ela é mesmo. Assim como eu, assim como você, assim como Davi. Agora, o fato de nós sermos imperfeitos não tira o nosso dever de honrarmos uns aos outros, porque isso cria um ambiente de honra. Misericórdia, meu tempo já está quase acabando. Então eu quero trazer alguns exemplos maravilhosos para você entender o poder de um ambiente de honra. Vamos falar de Davi. Davi, não vamos ler o texto, você acredita em mim? Davi, ele começou a ser perseguido por rei Saul. O rei Saul ficou endemoniado e ele queria matar Davi. Ele queria matar Davi de todo jeito. Jogou uma lança para matar Davi, enquanto Davi dedilhava louvor. Davi se esquivou da lança, fugiu. E inúmeras vezes, por um longo período, o rei Saul tentou matar Davi. Agora, por favor, esse texto é importante. 1 Samuel 24:6. Abre aí. Deus inverteu o jogo. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava entregue nas mãos de Davi. Então o rei que estava perseguindo Davi para que Davi fosse morto, justamente esse cara caiu no colo de Davi, para que Davi pudesse matá-lo. E daí Davi vai lá e solta uma pérola dessa, ó. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Você entende a cabeça de Davi, que era diferente dos outros? Ele disse aos seus homens, porque os seus homens queriam matar Saul. Falou: Davi, mata Saul, aproveita, é a sua hora, é o seu momento. Deus te entregou o rei Saul nas tuas mãos, mata ele logo e acaba com isso. E daí Davi, olha o entendimento de honra que ele tem. Longe de mim estender minha mão contra o rei Saul. E você sabe quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou? 7. Davi não matou o rei Saul. Sabe o que Davi fez? Ele plantou honra. E você sabe o que aconteceu? Em algum momento Deus se livrou de Saul. E Davi passou a ser rei. Só que ele era um rei absurdamente honrado, porque esse é outro princípio bíblico, a gente colhe o que a gente planta. Davi,
ele plantou muita honra. E ele era honrado a ponto dos seus servos eles falarem assim: Davi, você não vai para a guerra não, cara. Você não vai lutar não, sabe por quê? Porque vai que você morre. Então deixa que a gente morre por você. Porque se você morrer, apaga a chama de Judá. Você não pode morrer não, você fica. A gente vai, a gente luta. Você tem noção do tamanho da honra? Em algum momento Davi sentiu sede, e eles não tinham conquistado Jerusalém. Eles estavam na borda de Jerusalém, e Davi foi lá e sussurrou, falou assim: nossa, quem me dera tomar um copo de água da fonte de Jerusalém. Daí 2 malucos ouviram Davi sussurrar isso, e foram lá em Jerusalém, se disfarçaram, como se fossem cidadãos, entraram lá, pegaram um copo de água, e levaram para Davi. Você tem ideia que eles colocaram a vida deles em risco? Você tem ideia que se eles fossem descobertos, eles seriam mortos? Eles colocaram a vida em risco para levar um copo de água para Davi. Você percebe o ambiente de honra? Ah, Lucas, mas Davi, ele honrou porque era o rei Saul? Não, ele honrou porque estava no coração. Sabe por quê? Porque quando ele era rei, quando ele era o maioral, ele era o cara. Você sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó: traz Mefibosete. Mefibosete, caso você não lembre, era um cão morto, segundo ele mesmo. Mefibosete era filho de Jonatas, ele era aleijado, e ele vivia numa cidade à parte, a cidade dos renegados, a cidade de Lodebar. Lodebar era onde viviam os imprestáveis. Ele, Mefibosete, órfão, pai morto, aleijado, não servia para nada, jogado às traças para morrer em Lodebar. Ele não tinha nada para oferecer para Davi. Então aqui nós temos um exemplo maravilhoso de um maior honrando um menor. Traz Mefibosete para cá. Mefibosete, você vai comer na minha mesa para o resto da sua vida, porque você é filho de alguém que eu amava. Você entende? E daí eu te pergunto, Davi viveu milagres? Você entende por que Davi viveu milagres? Porque ele criava um ambiente onde Deus, onde Jesus podia operar milagres. Ele honrava a Deus de todas as formas. E a gente podia ficar falando de Davi aqui até tarde. Davi não foi lá buscar a arca, ele queria honrar a Deus. Davi não foi ele que nasceu no coração de fazer o templo, ele queria honrar a Deus. Então é o que está no teu coração que vale. Quando a gente cria um ambiente de honra, a gente vive milagres. Amém? E para terminar, querido, eu podia te dar um monte de exemplo de honra, né? Eu já falei da mulher Maria Madalena, eu já falei, quer ver outro que, nossa, eu fico maravilhado, centurião. O centurião eu já falei aqui algumas vezes. O centurião, querido, eu preciso falar. O centurião, ele era dominador do povo de Deus. Quando Jesus veio à terra, era o Império Romano que governava, não era o povo de Deus. Os líderes, né, o mundo era governado pelo Império Romano, e centurião era alguém de alta patente. Ele tinha 100 homens, 100 guardas, era a elite da guarda. O cara era autoridade. E daí, ele estava lá com alguém morrendo na casa dele, ele vai até Jesus, ele fala, Jesus, né, me ajuda, traz um milagre para minha casa. E daí Jesus, ele atende o pedido, mas veja bem, ele poderia ter mandado Jesus, ele não precisava ter pedido, ele poderia ter dado uma ordem
porque Jesus era um judeu, ele era um conquistado de Nazaré. Politicamente ele era ninguém na ordem do dia. Então o centurião poderia ter dado uma ordem e falado assim: Jesus, ou você cura ele ou eu te mato. Estamos combinados? Ele podia, mas ao contrário disso, o centurião fala assim: ó, mestre, por favor, traz um milagre para minha casa. E daí Jesus fala assim: beleza, vamos lá ver o que está acontecendo. Ele fala assim: ó, não precisa. Quando eu dou uma ordem para os meus servos, ele obedece. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Esse ambiente de honra de um cara que era muito maior do que Jesus, politicamente falando, por favor, não entenda mal, curou na hora o caboclo. Jesus falou: nunca vi tamanha honra nem em Israel. Então a honra que o centurião deu a Jesus trouxe um ambiente que proporcionou o milagre. É isso que você precisa fazer. E para finalizar, já falei isso, né? Guarde o teu coração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer trazer um ambiente de honra para a gente se promover. E se esse é o desejo do seu coração, você não entendeu nada. Eu vou te dar um exemplo. Lá em Mateus 6, antes de Jesus ensinar o Pai Nosso, ele fala assim, ó. Abre aí Mateus 6, por favor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Pode passar. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Amém, até aí. Você sabe o que muitas vezes a igreja quer fazer? A gente quer honrar a sociedade. A gente quer levar uma cesta básica para uma família que está precisando. Só que daí a gente vai lá e quer fazer uma selfie, porque a gente quer que o pastor veja que eu estou dando uma cesta básica para o carente. Você já recebeu a sua glória. O pastor já ficou admirado pela boa ação que você fez. Você não tem recompensa de Deus. É isso que diz o texto. Às vezes a gente quer fazer uma palavra maravilhosa para trazer para esse altar. Não porque a gente queimou com uma revelação que Deus fez a gente entender e a gente quer compartilhar aquela palavra, mas porque a gente quer mostrar como que a gente é conhecedor da fé. Às vezes você quer estar aqui nesse altar, esse aqui é o maior perigo de todos. Esse aqui é a armadilha de Satanás para a vida de todo mundo. Quantas vezes não nasce no desejo de um cristão a vontade de estar no palco, desossando um instrumento, para você mostrar como você é bom na bateria e como você arrebenta na guitarra. Uau, você é bom pra caramba, hein? Você já recebeu sua recompensa. Você mostrou para o mundo como você é um bom artista. Esse não é um ambiente de honra. O ambiente de honra é quando você oferta o seu tempo e o seu talento para louvar a Deus e conduzir a igreja em adoração. Quando você vem para esse altar tentando mostrar a sua qualidade, a sua performance, você está ofertando um sacrifício de uma ovelha doente. E daí, o ambiente de glória, da honra, vai embora. E é muito lógico, e é fácil você entender isso. Sabe por quê? Imagina o pastor Alexandre, bonitão, do jeito que ele está. Ele pega esse microfone, e ele está cheio de Deus, e ele quer muito fazer uma oração por cura e milagre, conforme ele tem feito.
Glória a Deus pela vida dele. Vidas têm sido curadas. Só que daí ele vai lá e ora por um coxo, só que o coração dele está peludo, está vaidoso. E o coxo levanta. E daí ele deixa entrar no coração o sentimento que ele é o vice-deus. Tem o Deus e o vice-deus. O vice-deus sou eu, porque eu oro pelo coxo e o coxo levanta. Uau! Olha como é que a minha fé é maior do que a sua, você o seu neófito. Você acha que Deus vai levantar o paralítico o dia que alguém orar por ele com esse tipo de coração? Não vai. Você percebe como é complexo nós termos um coração que entende a nossa pequenez e que os milagres só acontecerão pela graça de Deus e o mérito é dele, não teu? Enquanto nós não entendermos isso, não colocarmos um ambiente de honra na nossa igreja, na nossa vida, e não guardarmos o nosso coração para não entendermos errado, Deus não vai fazer Joel na nossa vida. Os nossos filhos não profetizarão, os nossos jovens não terão visões, o ambiente de glória, o derramar do Espírito não vem enquanto nós não entendermos isso. Portanto, igreja, é necessário que a gente mude a nossa cultura, amém? Porque isso vai mudar o mundo, amém? Fica de pé, eu quero orar com você. São 9h em ponto. Eu quero deixar gravado no teu coração: crie um ambiente de honra, para que você possa viver os milagres que Deus tem para você e para o Brasil, amém? Deus amado, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra é tão rica, tão poderosa, tão abundante. E o nosso pedido, Deus, por favor, Espírito Santo, nos ajude a gravarmos, Deus, esses ensinamentos, Pai. Coloca na tábua do nosso coração aquilo que nós temos aprendido diante deste altar. Nós queremos viver e ser um prazer para Ti, Pai. Nós queremos criar um ambiente de honra, nós queremos ter um coração saudável, nós queremos ser uma igreja de vestes brancas, Pai, porque desejamos, Deus, um derramar do Seu Santo Espírito, Pai. Vem sobre nós e fica à vontade no nosso meio, Deus. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada vida aqui presente, cada família, Pai. Que a Sua mão esteja sobre cada um de nós e que o Senhor nos ajude, Deus, nos mostre, que o Senhor permita nós ouvirmos a Sua direção para fazermos, Deus, um ambiente de honra na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pastor Murilo. Queridos, glória a Deus, amém? Um princípio que toda a nossa igreja deveria escutar, porque eu sei que move, transforma as nossas vidas. Então, você tem uma ferramenta, o teu celular, você pode compartilhar, você pode enviar essa ministração, e realmente eu creio que nós precisamos criar ambientes, é essa palavra que Deus tem nos dado, proporcionar ambientes certos, e a honra com certeza é um deles. Amanhã nós temos noite da adoração, nós faremos no Ictus, ok? Já tivemos o mês passado, primeira sexta-feira. Você que não sabe ir, você que não tem como ir, se você quiser participar, 7h15, sai um carro daqui da frente, nós te damos carona, mas nós vamos ter um momento especial de oração, busca, você está convidado. E sábado nós temos o pastor Ricardo. Quero muito, querido, que você venha. Na verdade, você não entende a dimensão do feito, do milagre que nós estamos vivendo isso, entendeu? Esse tempo aqui. E até hoje, nem eu sei como que Deus proporcionou, abriu essa porta.
Para vocês terem uma ideia, tem um evento grande agora lá em São Paulo, com todo o presbitério, e foram entrar em contato com ele, nós falamos, falei, pastor, vê se você consegue ir lá para Barretos. Falou, Murilo, não tem agenda, não tem jeito, não tem mais. Então, a sede mesmo nossa, estão orando lá. Então, não perca, ok? A maioria, onde nós fomos, tinha uma inscrição de R$60 para você poder participar. Ele falou, Murilo, você vai cobrar a inscrição? Eu falei, não, vou fazer gratuito. Por quê? Porque eu quero que você venha, eu quero que você participe, entendeu? Vamos honrar, você traz um dinheiro para você comprar um livro dele, são livros fantásticos, é a forma que a gente tem de honrar, de abençoar, ok? Entenda isso como um investimento em você e de honra na vida dele, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, obrigado pela palavra liberada nesse altar, que isso seja uma verdade e que seja uma verdade transformadora nas nossas vidas, ó Pai. Colocamos todo final de semana diante do Senhor, a noite da adoração, Pai, tudo aquilo que o Senhor vai estabelecer nesse lugar, que o Senhor abençoe pastor Ricardo, Fabiano, que eles tenham uma viagem segura, guardada pelo Senhor. Abençoe e traga, Pai, todos aqueles que o Senhor quer que esteja aqui, Pai. Em nome de Jesus, toda a armadilha de Satanás contra esse tempo, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos céus abertos sobre essa igreja, sobre a nossa cidade, para o Senhor fazer todo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, até amanhã, até sábado, em nome de Jesus.